Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Andreia e hoje nós vamos estudar uma parte da aula 3 da disciplina de materiais. Na aula 3, nós estamos nos preocupando em analisar os materiais isolantes. Dentro dessa aula, existe um tópico para nós analisarmos que é sobre capacitores. Então, essa parte específica da aula 3 é o que eu vou falar aqui com vocês agora. Vou expor a teoria e depois vocês vão ter uma lista de exercícios para poder treinar esses conceitos. Vamos começar falando a diferença que existe entre resistores e capacitores. Os resistores, nós conversamos sobre eles na aula número 2, quando nós estudamos os materiais condutores. Lá nós vimos que os resistores, eles são construídos de um material condutor de elevada resistividade. E quando passa uma corrente por um resistor, nós sabemos que energia é dissipada, na forma de calor, pelo efeito Joule. Toda a potência elétrica fornecida a um resistor, portanto, é dissipada na forma de calor. E agora o capacitor, que é o elemento, o componente que nós vamos focar nessa aula. O capacitor, por sua vez, ele pode armazenar a energia que lhe é fornecida em uma forma que pode ser retomada ao sistema. Então, ao invés de o capacitor dissipar energia na forma de calor, igual o resistor faz, o capacitor ele tem a capacidade de armazenar energia e, se for o caso, ele consegue retomar essa energia, ele consegue devolver essa energia para o sistema novamente, para o circuito novamente. Esse armazenamento é feito em campo elétrico. Os capacitores são constituídos por dois condutores separados por um material isolante. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre a constituição física dos capacitores. Então, falando um pouco melhor sobre a constituição dos capacitores, toda vez que nós tivermos dois condutores separados por um material isolante, nós vamos observar efeito capacitivo. Quando nós falamos de efeito capacitivo, ele não existe apenas no componente eletrônico capacitor. Qualquer situação, em que nós temos condutores separados por um dielétrico, apresenta efeito capacitivo. Por exemplo, nas nossas células, existe solução condutora iônica que faz uma interação com a membrana plasmática, que tem uma camada isolante lipídica, e isso, forma um efeito capacitivo no nosso corpo. Então, toda situação que nós apresentamos essa configuração, nós teremos esse efeito de capacitor. Então, eu coloquei aí uma representação genérica de um capacitor. Temos duas placas condutoras, que foram chamadas aí de A e B, que são os dois terminais do capacitor. E no meio delas, entre elas, existe um material dielétrico. Esse material dielétrico pode ser um isolante qualquer, Dielétrico e isolante são sinônimos. Então, pode ser o próprio ar, o vidro, parafina, papel, cerâmica, etc. Quanto à constituição, existem várias maneiras diferentes de construirmos um capacitor. Eles podem ser de placas planas e paralelas, eles podem ser esféricos, cilíndricos. Então, existem diversas possibilidades para a construção de um capacitor. Vamos falar sobre a capacitância, que é o que caracteriza um capacitor. A capacitância é uma medida da quantidade de carga que o capacitor pode armazenar em suas placas. Em outras palavras, é a sua capacidade de armazenamento. Então, a grandeza relacionada à capacidade de armazenamento de carga do capacitor é a capacitância. Quanto mais alta a capacitância de um capacitor, maior é a quantidade de carga armazenada nas placas para uma mesma tensão aplicada. A unidade de capacitância é farad
e nós representamos com a letrinha F. A relação fundamental de um capacitor, que relaciona a capacitância dele com a quantidade de cargas armazenadas por ele e a tensão aplicada, né, ao componente, é essa daí. C é igual a Q sobre V. C é a capacitância do capacitor em farad, Q é a carga elétrica armazenada por ele em coulomb, e V é a diferença de potencial, né, ou a tensão entre os terminais do capacitor, que é medida em volt. Vamos analisar agora um circuito que possui um capacitor. Então, esse circuito tem uma pilha, né, que é uma fonte de tensão contínua. Por enquanto, ele está desenergizado, a chave está aberta, e nós temos um potencial inicial nulo nas placas. Tanto a placa condutora A quanto a B tem potencial nulo nelas. Bom, quando nós energizamos o circuito, começa o processo de carregamento do capacitor. Então, olha só, nesse caso aí, nós temos uma fonte de tensão contínua, né, a pilha, ela tem o polo positivo dela e o polo negativo. Aqui, o que vai acontecer? Nós temos duas placas condutoras, A e B. Como essas placas são condutoras, como elas são constituídas de material condutor, nós sabemos que o material condutor, no geral, tem poucos elétrons na camada de valência. Então, esses elétrons, que são poucos na camada de valência, conseguem se desprender do átomo de origem dele com facilidade. Ou seja, nós temos elétrons livres no interior, né, da estrutura condutora, no material condutor. Então, se nós olharmos aqui a placa condutora A, ela está ligada ao polo positivo dessa bateria, dessa fonte, dessa pilha. O que vai acontecer nesse caso? Os elétrons livres que estão nessa placa condutora A, eles vão ser atraídos pelo polo positivo da bateria, né? Então, eles vão fazer esse movimento. Eles vão sair da placa, os elétrons livres, e ir em direção ao polo positivo da pilha. O que acontece do outro lado? No outro lado, nós temos um excesso de carga negativa aqui no polo negativo, né? Então, esse polo negativo, ele está muito mais negativo do que a placa condutora B, que estava inicialmente neutra. Então, o que vai acontecer aqui? Os elétrons, eles saem do polo negativo da bateria e eles vão em direção à placa condutora B. Então, qual que é o balanço que nós temos aqui no final? Como a placa A, que inicialmente estava neutra, perdeu elétrons que foram aqui para o polo positivo, nós concluímos que a placa A fica carregada positivamente. Agora, do outro lado, acontece o contrário, né? Nós temos elétrons que saíram do polo negativo da pilha e foram em direção à placa B. Então, a placa condutora B, que inicialmente estava neutra, ela agora fica carregada negativamente. Então, essas duas placas do capacitor, elas estão carregadas com cargas de sinais opostos. Vamos analisar, então, um circuitinho que tem um capacitor para a gente entender o que acontece no processo de carga e descarga dos capacitores. Bom, então esse circuito ele tem uma fonte de tensão contínua, né, um polo positivo e um polo negativo de tensão, e ele é um circuito que nós chamamos de RC. Nós temos um resistor em série aí com um capacitor. E nós temos duas chaves que nós chamamos de S1 e S2. Então, na situação inicial, nós temos o circuito desenergizado. Nesse caso, tanto a chave S1 quanto a chave S2 estão abertas. E nós temos potencial nulo nas placas do capacitor. Ou seja, tensão zero entre as duas placas dele, né? Ele não está previamente carregado. E evidentemente, nessa situação, como as duas chaves estão abertas e não tem nenhuma carga também no capacitor, nós não temos nenhum tipo de possibilidade de acontecer movimentação de elétrons, né, nesse circuito. Então, nós temos a ausência de movimentação de elétrons e
não temos também nenhum armazenamento de cargas elétricas no capacitor. Essa é a nossa situação inicial. Passando para essa segunda condição, o que está acontecendo aqui? Agora, nós fechamos a chave S1 e deixamos a chave S2 aberta. Então, essa condição, ela é parecida com aquela que nós comentamos naquela figura inicial, que tinha a pilha. Então, nesse caso, a placa que está ligada ao polo positivo da fonte vai ter os elétrons livres dela atraídos pelo polo positivo da fonte, né? Então, ela vai perder elétrons e vai ficar positiva. Já aqui embaixo, a placa que está ligada ao polo negativo da fonte, ela vai receber elétrons. Por quê? Esse polo negativo que tem um excesso de elétrons, vai ter esses elétrons atraídos por essa placa aqui, que inicialmente estava neutra. Então, como ela vai receber elétrons agora, ela vai ficar negativa, né? Ela vai se carregar negativamente. Bom, até quando vai acontecer esse processo? Esse processo de fluxo de elétrons, ele acontece até o capacitor atingir a tensão máxima com a qual ele se carrega. Qual que é a tensão máxima que ele vai se carregar nesse caso? É a própria tensão da fonte. Quando o capacitor ele atinge a própria tensão da fonte, né? Ele foi carregado totalmente, e nesse caso nós dizemos que o sistema entrou em equilíbrio, ou seja, não há mais fluxo de elétrons e o capacitor está totalmente carregado com tensão igual à tensão da fonte. Vamos supor agora que nós queremos descarregar essa carga que o capacitor armazenou agora. Então, o que nós fazemos? Agora, como nós queremos descarregar, a fonte não entra no circuito. Nós deixamos a chave S1 aqui aberta e fechamos a chave S2. Quando a chave S2 fecha, o que vira isso daqui? Vira como se fosse um curto-circuito, né? Agora, momentaneamente, o capacitor, ele vai servir, ele vai funcionar como se fosse a fonte desse novo circuitinho formado aí. Então, toda a energia armazenada pelo capacitor, ela vai ser descarregada no resistor, nesse elemento R, né? Que dissipa essa energia na forma de calor. Então, quando nós fechamos a chave S2, o que vai acontecer? O polo, a placa carregada negativamente, ela tem um excesso de elétrons. Esses elétrons, eles vão ser agora, então, atraídos pela placa de cima, que é a placa que estava carregada positivamente. Então, nós vamos ter fluxo de elétrons nessa direção, do polo negativo, né, da placa negativa, para a placa que estava carregada positivamente no capacitor. Bom, e até que hora que esse fluxo de elétrons vai ficar acontecendo? Ele vai acontecer até toda a carga, né, energia armazenada pelo capacitor ser dissipada pelo resistor. Então, quando o potencial das placas do capacitor volta a ser nulo, ou seja, quando ele se descarregou totalmente, aí nós não temos mais movimentação de elétrons pelo circuito. Então, nós voltamos, né, àquela situação inicial que nós não tínhamos mais fluxo de elétrons e nem carga armazenada pelo capacitor. Agora que nós já temos uma ideia mais clara de como que acontece o armazenamento de cargas no capacitor, vamos voltar a falar da capacitância. A capacitância, ela é obtida a partir da relação entre a quantidade de carga armazenada pelo capacitor e a tensão entre os terminais dele, conforme nós já vimos. Se nós considerarmos uma capacitância de 1 farad, nós podemos escrever que 1 farad é igual a 1 coulomb dividido por 1 volt, ou seja, se quando um capacitor tem 1 volt de tensão aplicado entre os terminais dele, ele consegue armazenar 1 coulomb de carga, isso significa que ele é um capacitor de
1 farad. Na prática, 1 farad é um valor de capacitância muito alto, né? Geralmente, nós trabalhamos com valores de capacitância na ordem de nano ou de micro. Bom, mas quantos elétrons eu preciso ter para conseguir uma carga de 1 coulomb? Levando em consideração que a carga elétrica elementar, ou seja, a carga elétrica de um elétron, é igual a 1,602 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb, nós precisamos de 6,242 vezes 10 elevado a 18 elétrons para conseguir essa carga de 1 coulomb. Ou seja, esse 1 farad eu posso escrever como sendo, né? Se um capacitor tiver a capacitância de 1 farad, significa que quando eu colocar 1 volt de tensão entre os terminais dele, eu vou ter essa enorme quantidade de elétrons armazenada nas placas desse capacitor. Então, aí está escrito o que eu acabei de falar. Bom, qual que é o campo elétrico que se estabelece entre as placas do capacitor? Campo elétrico, nós sabemos que é uma grandeza vetorial, não é uma grandeza escalar, mas aqui, por simplicidade, nós vamos trabalhar em termos do módulo do campo elétrico mesmo, tá? Só o módulo do vetor. Bom, o módulo, então, do campo elétrico, ele é obtido a partir da tensão que existe entre os terminais do capacitor, dividido pela distância entre as placas desse capacitor. Então, nós temos aí o campo elétrico, representado por E. A unidade de campo elétrico é volt por metro, né? Tensão dividido por distância. E outra unidade também que nós adotamos para campo elétrico é Newton por Coulomb. Então, tanto faz, Newton por Coulomb ou volt por metro. V é a tensão entre as placas do capacitor, medida em volt, e D é a distância entre as placas, medida em metro. Eu coloquei aqui, então, para vocês terem uma ideia de como se comportam as linhas de campo elétrico em um capacitorzinho aqui, que tem essas duas placas planas e paralelas. Então, nós temos a placa carregada positivamente em cima, a placa carregada negativamente embaixo, e nós sabemos que as linhas de campo elétrico, elas sempre têm origem, né, nas cargas positivas, elas saem das cargas positivas e chegam nas cargas negativas. Por isso que elas estão direcionadas aí com sentido para baixo, né? Tá saindo da carga positiva e tá direcionada para a carga negativa. Esse efeito de distorção das linhas de campo elétrico que nós observamos nas extremidades do capacitor, nós chamamos de efeito de borda. É isso que acontece, né, num capacitor real. Esse efeito de borda, ele tem a capacidade de reduzir a capacitância líquida do capacitor. Só que em termos práticos, ele tem um efeito muito pequeno, né? Então, ele é praticamente desprezível, esse efeito de borda. Então, nós trabalhamos geralmente com essa modelagem ideal do capacitor, né? Sempre o campo elétrico apontando, então, da placa carregada positivamente para a placa carregada negativamente. Como o material entre as placas é isolante, as partículas positivas, prótons, e negativas, elétrons, de cada átomo se deslocam, mas não deixam seus átomos de origem. Elas criam dipolos. Então, o que acontece? O material isolante, nós sabemos que ele tem muitos elétrons na camada de valência. Como ele tem muitos elétrons na camada de valência, não é fácil para esses elétrons conseguirem se desprender de seus átomos de origem. É muito mais fácil para o átomo receber alguns poucos elétrons para completar a sua camada de valência do que perder esses muitos elétrons que estão lá. Então, o material isolante, na ausência de elétrons livres, ele não consegue perder, né, os elétrons, e a única coisa que ele consegue fazer é deslocar as suas cargas positivas e negativas
de forma que elas criem polos. Então, o que acontece com o dielétrico, né, com o isolante que está no interior de um capacitor? Essa figura aqui eu tirei do livro do Boylestad. Então, o que nós temos? Nós temos a placa positiva, né, do capacitor, de um lado aqui da esquerda, e da direita nós temos a placa carregada negativamente. Bom, esse material isolante, né, ele vai se polarizar dentro aí da região entre as placas. Por que ele vai se polarizar? Vai acontecer um deslocamento, né, de polos dele, só que eles permanecem neutros. Eles não vão perder elétrons nem receber elétrons. Eles vão continuar neutros, porém polarizados. Como que vai acontecer esse processo de polarização? É claro que aqui próximo à placa positiva vai acontecer uma atração pelos polos negativos, né, desses átomos. Então, os polos negativos, eles vão ser atraídos pela placa carregada positivamente. Do outro lado, na placa carregada negativamente, é claro que nós vamos observar as cargas positivas serem atraídas por esse polo, né? Ou, em outras palavras, os polos negativos vão ser repelidos pela placa negativa do capacitor. Bom, e o que acontece na região interna aí do dielétrico? Na região interna, nós podemos observar que um polo positivo de um átomo vai anular o efeito do polo negativo do átomo adjacente. Então, o líquido aqui nessa região central, ele acaba sendo zero, né? Porque sempre um polo positivo de um átomo anula o efeito do polo negativo do átomo adjacente, né? Isso vai acontecendo aqui em toda a região interna desse dielétrico, vai acontecendo o efeito líquido nulo, né? Agora, a única parte que não anula é justamente na região aqui próxima às placas carregadas, né? Então, escrevendo essa figura de uma outra forma aqui do lado, nós temos o quê? Como aqui no meio o líquido, né, nessa região central aqui, o líquido zerou de polarização do dielétrico, o que sobra de efeito do dielétrico é o polo negativo aqui, que está próximo à placa carregada positivamente, e o polo positivo dos átomos do dielétrico que ficaram próximos da placa carregada negativamente. Então, o que nós temos aqui, mais uma vez? Vamos observar o surgimento de um outro campo elétrico. Não é o campo elétrico das placas do capacitor que eu estou falando agora. Agora eu estou falando de um campo elétrico gerado pelo isolante, pelo dielétrico. Qual que vai ser a direção desse novo campo elétrico? Sempre, né? Campo elétrico, as linhas dele vai apontar da carga positiva para a negativa. Então, observa que o campo formado pelo dielétrico, ele tem sentido oposto àquele campo original que a gente tinha comentado antes, que existe devido à carga das placas, né? Devido à carga das placas, ele estava apontando para a direita. Esse E das placas. E agora o E do dielétrico, ele está com o sentido para a esquerda. Vamos então analisar melhor qual que é o efeito da presença de um dielétrico em um capacitor. Olha só, então essa era a situação inicial, que a gente não considerou a presença do dielétrico, nós comentamos então que se formava esse campo elétrico chamado aí de E1 agora. Esse campo elétrico é o campo elétrico devido às placas, tá? Sem considerar a presença do dielétrico. Vamos agora colocar um dielétrico no interior desse capacitor? Então, nessa figura, nós observamos por exemplo, um dielétrico, uma folha de mica aí, representada por essa cor marronzinha, né? Que está sendo inserida na região entre as placas do capacitor. Bom, o que nós temos agora? Agora, além daquele campo original, que nós tínhamos chamado aqui anteriormente de E1, nós temos um segundo campo que surge devido
ao efeito da presença do dielétrico, né? Que conforme a gente falou na tela anterior, ele tem sentido oposto ao sentido do campo gerado pelas placas. Então, esse E2 aí, ele está direcionado para cima. Então, ele é o campo de oposição do dielétrico. Bom, gente, o que vai acontecer aqui? Nesse caso agora, nós vamos observar o seguinte. Olha só, eu vou ler primeiro, depois eu vou explicar. Para manter o mesmo campo resultante após a inserção do dielétrico, ocorre um aumento de cargas nas placas e um aumento de capacitância. Então, olha que legal. O campo elétrico total resultante, ele não pode mudar quando você coloca o dielétrico. Por quê? Olha aqui na equação, na fórmula do campo elétrico. Do que depende o campo elétrico? Não depende da tensão dividido pela distância entre as placas? Então, se eu não mudei a tensão entre os terminais do capacitor e eu não mudei a distância das placas, o meu campo elétrico líquido total resultante não pode mudar. Então, mesmo depois de eu acrescentar o meu dielétrico, o meu campo elétrico total tem que ser igual ao E1, que era o campo inicial. Então, o campo resultante aqui, nessa segunda figura, também tem que continuar sendo o E1, mesmo depois de eu inserir o dielétrico. Então, o que acontece? Acontece que o capacitor ele vai começar a armazenar mais cargas nas suas placas. Para quê? Para essas novas cargas criarem mais campo elétrico para poder anular, né, o efeito desse campo elétrico de oposição que o dielétrico gerou. Por que isso acontece? Olha só aqui na fórmula da capacitância agora. A tensão, nós falamos que ela é constante, né? Ela não varia. Então, vou colocar aqui que a tensão entre os terminais do capacitor não mudou. Ela é constante. Se o nosso capacitor ele vai começar a armazenar mais cargas aqui para anular o efeito do campo elétrico de oposição, o que vai acontecer? Se eu aumento a quantidade de cargas armazenadas pelo capacitor, consequentemente, eu estou aumentando também o quê? Estou aumentando a capacitância do capacitor. Então, é por isso que eu posso afirmar que, ao colocar um dielétrico entre as placas do capacitor, eu estou aumentando a capacitância dele. Vamos falar sobre o capacitor de placas planas paralelas, que é o tipo de configuração de capacitor mais simples que nós podemos imaginar. Então, nós temos essas duas placas planas, condutoras, paralelas. Elas estão separadas por uma distância D, conforme mostra a figura. E entre, né, as duas placas, nós temos esse dielétrico aí, representado pela corzinha amarela. Bom, sabemos que a capacitância de um capacitor de placas planas paralelas, ele vai ser igual a epsilon vezes A sobre D. Vamos entender o que significa cada uma dessas grandezas? O C é a capacitância do capacitor em farad. O A é a área da placa condutora em metro quadrado. O D é a distância entre as placas, dada em metro. E o epsilon é uma constante. Ele é uma constante que nós chamamos de constante dielétrica do material ou constante de permissividade dielétrica do material. A unidade dessa constante é farad por metro. Bom, o que indica para nós essa constante? Essa é uma constante que representa a facilidade de um material em deixar as linhas de campo elétrico passarem por ele. A constante dielétrica, nós podemos representar ela como sendo um valor de εr vezes o ε0. Quem que é o εr? É a constante dielétrica relativa, que é adimensional. E o ε0 é a constante dielétrica do vácuo. Então, existe aqui uma tabelinha que eu deixei para vocês, mostrando alguns valores de constantes para diferentes tipos de materiais isolantes.
A constante dielétrica do vácuo, que é o que nós chamamos aqui de ε0, é 8,85 vezes 10 elevado a menos 12 farad por metro. A constante dielétrica do ar, se vocês observarem, ela é praticamente igual à constante dielétrica do vácuo. Olha aqui, o epsilon relativo do ar é 1,0006. Então, para obter a constante dielétrica do ar, nós multiplicamos 1,0006 vezes o epsilon zero, que é a constante do vácuo, que é esse valor aqui, 8,85 vezes 10 a menos 12. Ou seja, podemos dizer que a constante de permissividade dielétrica do vácuo e do ar são iguais, né? São aproximadamente iguais. Agora, por exemplo, um outro material isolante aqui, a porcelana. A constante dielétrica dela é 6 vezes o epsilon zero. Entenda, então, o epsilon relativo da porcelana, nesse caso aqui, é 6. O epsilon zero é o valor da constante do vácuo, que é esse número, 8,85 vezes 10 a menos 12. E quando você multiplica o epsilon relativo vezes o epsilon zero, aí sim você tem a constante total da porcelana, né? O constante dielétrica da porcelana. Do vidro aí tem esse exemplo também, que a constante de permissividade relativa dele é 7,5. Por que que o epsilon aparece aqui na fórmula da capacitância? Por que que o material, né, ele vai influenciar na capacitância do capacitor? Justamente pelo motivo que eu acabei de explicar para vocês na tela anterior. Dependendo do dielétrico que nós colocamos entre as placas do capacitor, vai existir um campo elétrico de dielétrico, né, diferente. E vai surgir todo aquele efeito do capacitor ter que armazenar mais cargas nas placas dele e, consequentemente, aumentar a capacitância dele para manter o campo elétrico líquido inicial dele. Então, esse é o motivo, né, que nós conseguimos entender a influência do material na capacitância do capacitor. Além do material, também influencia na capacitância as dimensões físicas, né, a área das placas e a distância entre elas. Bom, então, conforme eu acabei de falar para vocês, a capacitância para o capacitor de placas planas e paralelas é dado por essa fórmula. Essa fórmula só vale para esse caso, viu, gente? Só para capacitor de placa plana e paralela. Para outras configurações de capacitores, nós temos que calcular a capacitância de uma outra maneira, que vocês vão aprender depois em eletromagnetismo. Bom, uma outra maneira de eu representar essa fórmula, essa mesma fórmula, é, ao invés de colocar o epsilon, que é a constante do material, eu escrever ela em função do epsilon zero vezes o epsilon relativo. Epsilon zero, conforme eu disse para vocês, é o do vácuo, e o epsilon relativo é uma constante adimensional que caracteriza o material. Então, quando vocês estiverem trabalhando com problemas deste estilo, observe o que foi fornecido. Se já foi fornecido o epsilon total direto ou se foi fornecido o epsilon r. Se foi fornecido o relativo, tem que multiplicar para o epsilon zero para poder obter a constante dielétrica do material. Vamos falar então agora sobre a energia armazenada em capacitores. Nós começamos a aula falando que o capacitor é um componente que tem o poder de armazenar energia em campo elétrico, diferentemente do resistor. Então, vamos ver como que nós podemos calcular essa energia armazenada por ele. A fórmula, né, que relaciona a capacitância com a carga armazenada pelo capacitor e a tensão entre os terminais dele, é essa daí que nós já falamos, né? C é igual a Q sobre V. Bom, se eu imaginar agora que eu vou traçar um gráfico onde eu tenho no eixo X tensão entre os terminais do capacitor e no eixo Y a carga armazenada por ele, nós vamos observar que o traçado, né, a relação entre Q e V
olhando aqui a fórmula também fica claro de perceber isso, é linear, né? A relação entre Q e V. Então, nós vamos obter uma reta. À medida que eu vou aumentando o valor da tensão entre os terminais do capacitor, logicamente eu vou aumentando a carga armazenada por ele. Bom, então, se eu olhar esse gráfico aqui e eu fizer a área abaixo dessa reta, essa área, ela é numericamente igual à energia armazenada pelo capacitor. Então, essa área aqui que eu estou falando é a área que representa a energia armazenada pelo componente. Como que nós calculamos a área desse triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Então, a base dele, nesse caso, vai ser a tensão, né? V. A altura dele vai ser a carga Q dividido por 2. Então, se eu quiser calcular a energia armazenada pelo capacitor em joule, nós fazemos Q, carga, vezes tensão, dividido por 2. Bom, se eu quiser usar, né, escrever de uma segunda forma, eu posso, no lugar de Q, olhando a equação aqui de cima, multiplicando cruzado aqui em cima, Q é o quê? C vezes V, não é isso? Então, no lugar de Q, eu escrevo C vezes V vezes o V dividido por 2. Então, eu tenho a segunda maneira também para calcular energia armazenada. C vezes V ao quadrado dividido por 2. Então, essas são as duas maneiras que nós temos para calcular energia armazenada por capacitor. Vamos falar agora um pouquinho sobre técnicas de construção e tipos diferentes de capacitores. Bom, de uma forma geral, para cada tipo de construção, o tamanho de um capacitor aumenta com o valor de capacitância. Ou seja, quanto maiores as dimensões físicas de um capacitor, maior é o valor de capacitância dele. O aumento no tamanho se deve fundamentalmente ao efeito da área e da espessura do dielétrico sobre o nível de capacitância. Há várias maneiras de aumentar a área sem deixar o capacitor grande demais, como por enrolamento, por empilhamento e por inserção. Então, quando a gente aprendeu a fórmula da capacitância do capacitor de placas planas paralelas, nós vimos que a área e o valor de capacitância são grandezas diretamente proporcionais. Então, quanto maior a área, maior é a capacitância do capacitor. Então, em nível de construção, são utilizadas diferentes técnicas para aumentar a área sem deixar o capacitor grande demais. Então, vou mostrar aqui para vocês na figura esses três tipos principais de técnicas que são usados: enrolamento, empilhamento e inserção. A primeira aí, mais à esquerda, que é por enrolamento, são usadas faixas longas e estreitas e finas de material, né, de lâmina condutora, separado por lâminas de dielétricos, né? Então, tem que tomar cuidado, a parte de dielétrico, ela funciona justamente para impedir o contato entre duas placas condutoras e depois disso, esse conjunto é enrolado. Dependendo da maneira que ele é enrolado, pode ser criado um capacitor cilíndrico a partir disso ou um capacitor na forma de um paralelepípedo, né? Na forma de uma caixa fechada. A segunda maneira é por empilhamento. Então, são colocadas várias lâminas condutoras empilhadas com partes, né, de elétrico. Então, coloca lâmina condutora de elétrico, condutor de elétrico, condutor de elétrico. E assim vai fazendo um empilhamento. Dessa forma, a área a ser considerada, ela é um múltiplo do número de camadas de dielétrico, né, usado. Geralmente, essa técnica, ela é aplicada para capacitores menores. Uma terceira possibilidade é essa mostrada aí na figura mais à direita, que é por inserção. Nesse caso, o que acontece é
O dielétrico, ele é usado para estabelecer o formato do corpo do capacitor. Então, é feita a inserção de uma haste ali no centro do corpo para ser a placa positiva e a superfície do cilindro, ela é revestida, então, para formar a placa negativa. E o efeito, nesse caso, é proporcionar uma grande área de superfície para armazenamento. Vamos falar agora sobre alguns tipos específicos de capacitores. O primeiro aqui é o tipo eletrolítico, de alumínio. Esse capacitor é um capacitor que possui polaridade. Como que ele é formado? Tem uma folha de alumínio que representa a placa positiva desse capacitor e ela está em contato com uma camada de óxido de alumínio. Essa camada de óxido está em contato com o eletrólito que tem um separador, geralmente é de papel ou gaze. E do outro lado, nós temos outra folha de alumínio, agora sem a camada de óxido, que serve como placa negativa desse capacitor. Então, o processo de construção dele geralmente é feito dessa forma e por enrolamento desses componentes. Ele é um capacitor, conforme eu já disse, que tem polaridade. Então, se nós ligarmos ele de forma invertida, a camada de óxido de alumínio começa a ser destruída, o que faz o capacitor entrar em curto. E isso pode gerar danos irreversíveis para o componente. Bom, nós temos também outro tipo de capacitor eletrolítico, que é o de tântalo. Esse capacitor, por ser eletrolítico, ele também tem polaridade e ele tem até algumas vantagens se comparado ao de alumínio, porque para o mesmo valor de capacitância, o de tântalo ele vai ter uma dimensão menor, vai ser menor, e também o valor de capacitância dele é mais estável. Os capacitores de cerâmica, eles utilizam esse material, né, cerâmico, como dielétrico deles, e a característica da cerâmica é possuir uma excelente constante de permissividade dielétrica e também suportar tensões bastante elevadas, né? Então, esse material, ele pode suportar níveis de tensão da ordem de quilovolts, né? Até a cerca aí de 10.000 volts. Temos aí o capacitor de poliestireno, o capacitor de poliéster, de polipropileno, o capacitor de mica. A mica também é um material isolante que tem aquela característica de suportar bem tensões elevadas. Então, ela pode suportar aí até tensões na ordem de 20 kV. Capacitor que usa como dielétrico o próprio papel. E nós temos também capacitores ajustáveis. Esses capacitores ajustáveis não apresentam uma capacitância fixa, conforme esses outros tipos que nós acabamos de ver. Essas capacitâncias ajustáveis nós conseguimos por meio de uma chave, um cursor ou um seletor, nós conseguimos variar o valor de capacitância desse equipamento, conforme aqui igual nessa figura, alterando aqui, mexendo, né, nesse seletor de formato circular, nós conseguimos alterar o valor de capacitância desse componente. Temos aí algumas imagens que ilustram capacitores de potência para sistemas elétricos de potência maior, né? Geralmente usados para fazer a correção do fator de potência em sistemas elétricos ou em consumidores que pagam energia reativa, né? Então, esses capacitores são usados em níveis de sistemas maiores, de potência maior. Vamos falar agora sobre a modelagem matemática do processo de carga e de descarga de capacitores. Começando pelo processo de carregamento, nós já vimos essa figura lá no início da aula e nós falamos que, nesse caso,
o capacitor ele está carregando. Por quê? Nós vemos aqui que a chave S1 está fechada e a chave S2 está aberta. Nesse caso, o que vai acontecer? Os elétrons livres da placa que está ligada ao polo positivo da fonte, eles vão ser atraídos, né, pelo polo positivo da fonte. Então, a placa aqui de cima, ela vai perder elétrons que vão em direção ao polo positivo da fonte. Então, vai acontecer esse movimento de elétrons. O que acontece aqui embaixo? Bom, aqui embaixo, o excesso de elétrons aqui do polo negativo da fonte, eles vão ser atraídos pela placa aqui de baixo, que inicialmente estava neutra. Então, os elétrons vão fazer esse movimento durante o processo de carga do capacitor. Observe, então, que nós sempre temos fluxo de elétrons da placa condutora de cima para a fonte e da fonte para a placa condutora de baixo. Observa que entre as duas placas, a positiva e a negativa do capacitor, não existe fluxo de elétrons. Por quê? Nós sabemos já que existe um dielétrico lá no meio, né? Então, não passa elétrons de uma placa para outra do capacitor. Como que nós podemos fazer a modelagem do processo de carregamento de capacitor? Olha só, a equação que nós usamos é essa daqui. Vcap, que é a tensão sobre os terminais do capacitor, é igual a V máxima. Quem que é a V máxima? É a tensão máxima com a qual o capacitor consegue se carregar. E nesse caso aí, é a própria tensão da fonte, que multiplica 1 menos E elevado a menos T sobre RC. Então, é um comportamento exponencial, né? T é o tempo em segundo e RC é o que nós chamamos de constante de tempo do circuito. Então, olha só, coloquei aí o significado de cada uma dessas variáveis na equação. E para a gente entender melhor o que significa esse RC, eu coloquei esse gráfico para nós analisarmos. Então, o que ele representa? Nesse gráfico, nós temos no eixo X tempo, né? E no eixo Y a tensão sobre os terminais do capacitor, o Vcap. Então, nós vamos olhar o comportamento da tensão nos terminais do capacitor à medida que o tempo passa. Bom, olhando aqui, está marcado no gráfico esse tempo aqui chamado tau. A gente usa essa letrinha grega aqui que chama tau, que é igual a R vezes C. R vezes C, que é o tau, nós chamamos também de constante de tempo do circuito. Então, você vai pegar o R, o valor da resistência em ohm, e multiplicar por C, que é o valor de capacitância em farad, e vai obter a constante de tempo do circuito, que nós chamamos de tau. O que tau representa para o processo de carregamento de capacitor? Olha só, aqui no começo do processo, no tempo t igual a zero, o capacitor ele estava com uma tensão nula, né? Estamos considerando que ele começou a carregar de 0 volt, né? Ele estava totalmente descarregado no início do processo. Quando passa um tempo igual a tau, um tempo igual a R vezes C, olha só quanto de tensão que já existe nos terminais do capacitor. É esse ponto aqui, né, que eu estou destacando aqui no gráfico. Esse ponto aqui é a quantidade, indica a quantidade de tensão que tem nos terminais do capacitor quando passa um tempo igual a tau. Quando passa um tempo igual a tau, significa que o capacitor já carregou 63% da quantidade total de carga que ele vai atingir no fim do processo. Então, ele já carregou 63% e a tensão dele nesse momento é 63% de V máximo. Bom, qual que é o tempo que ele vai gastar para se carregar totalmente, para ficar totalmente carregado? O tempo que ele gasta é aproximadamente 5 tau, 5 vezes R vezes C. Depois de um tempo igual a 5 tau, nós dissemos
que o capacitor ele está praticamente completamente carregado, né? Qual que vai ser a tensão máxima que ele vai chegar no fim do processo? Nesse caso, para esse circuito, ele vai chegar no valor próprio da fonte, né? Assim que ele terminar de ficar totalmente carregado, ele assume o valor de tensão da fonte. Nesse momento, depois de 5 tal, não existe mais fluxo de elétrons nesse circuito. E os elétrons param, né, de percorrer o circuito e nós falamos que ele atingiu o equilíbrio, né? O capacitor se carregou completamente e o circuito está equilibrado. Então, eu só tenho fluxo de elétrons no processo enquanto o capacitor não atingiu ainda a carga total dele. Vamos falar agora sobre o processo de descarga. Agora, no processo de descarga, nós deixamos S1 aberta e fechamos a chave S2. Conforme nós conversamos anteriormente, nesse caso, o que vai acontecer? O capacitor funciona momentaneamente como a fonte, né? Que vai fornecer a energia que ele tinha armazenado para ser descarregada nesse resistor. O resistor dissipa essa energia armazenada pelo capacitor na forma de calor. Então, os elétrons que estão aqui na placa negativa do capacitor saem dela e vão em direção à placa positiva. Isso vai acontecer até que toda a carga armazenada no capacitor, né, até que toda a energia armazenada por ele acabe. Bom, a equação que modela esse processo de descarga do capacitor é essa daí. A tensão sobre o capacitor, ela é igual à tensão máxima, que ele estava carregado, né, no início do processo, que era igual à tensão da fonte, vezes E elevado a menos T sobre RC. T é o tempo e RC, mais uma vez, é a constante, né, de tempo do circuito. Observem que essa equação é bem parecida com a equação da carga. A única coisa que muda é que na equação da carga tem um menos, né? Dentro do parênteses aqui. Tem um menos E elevado a menos T sobre RC. E aqui não tem um menos. Bom, como que a gente modela essa descarga em um gráfico? Então, aqui no gráfico, no eixo X, mais uma vez, nós temos o tempo. E no eixo Y, nós temos o comportamento da tensão do capacitor. Agora, como ele é um processo de descarregamento, ele começa no tempo zero aqui, nós estamos considerando que ele começa com a tensão máxima dele, que ele estava carregado completamente, e depois que passa um tempo igual a 1 tal, que tal, mais uma vez, é R vezes C, né? Depois desse tempo, ele chega aqui num valor de tensão que é igual a 37% do valor de tensão máximo que ele estava inicialmente carregado. Então, o tal aqui no processo de descarga representa o tempo que ele gasta para chegar a 37% do valor de tensão dele. Ou seja, nesse tempo de um tal, ele descarregou 63% e resta nele apenas 37% da tensão máxima. Bom, e qual que é o tempo que o capacitor demora para ficar completamente descarregado? Mais uma vez, o tempo que ele gasta é aproximadamente 5 tal. Então, nós dizemos que depois de um tempo de 5 vezes R vezes C, o capacitor está praticamente descarregado. Vou fazer aqui com vocês um exemplo de curva de carga e descarga de um capacitor para ficar mais claro isso que nós falamos. Então, vamos considerar esse circuitinho hipotético, onde o R vale 10 ohm e o C vale 100 microfarad. Vamos calcular a constante de tempo desse circuito? O tal vai ser R vezes C. Então, vamos multiplicar 10 ohm vezes 100 microfarad. Multiplicando aqui, nós encontramos 10 elevado a menos 3, né? 10 elevado a menos 3 é 1 milissegundo. Então, essa é a constante de tempo do circuito. Vamos
pensar sobre o processo de carga. O que acontece no processo de carga? No tempo de um tal, é o tempo que ele demora para carregar 63%, né, do valor total da carga que ele vai atingir. Então, com o tempo de um tal, ele tem que estar com 63% de V máximo. E com o tempo igual a 5 tal, nós consideramos que ele já se carregou completamente. Vamos agora pensar no processo de descarga. O processo de descarga significa que, com o tempo de um tal, ele já descarregou 63% da carga dele, ou seja, resta ainda 37% da carga total, né? Então, no processo de descarga, com o tempo de um tal, resta ainda 37% da carga total do capacitor. E com o tempo de 5 tal, assim como acontece no processo de carga, com o tempo de 5 tal, nós consideramos que ele já se descarregou completamente. Plotando então essas figuras, eu usei um software, né, para fazer o gráfico, considerando aquelas equações de VCAP. Vamos ver aqui se está coerente com o que nós esperamos do comportamento, né, do capacitor. Vamos olhar primeiro a curva em azul, que é a curva de carga dele. Olha só, então no tempo zero, ele está com 0 volt, né? Vai começar o processo de carga. Lembrando que o tal do circuito, a constante de tempo, nós calculamos como sendo 1 milissegundo. Então, aqui no eixo X, nós temos o tempo em mili, né? E no eixo Y, nós temos a porcentagem de carga do capacitor. Quando passa o tempo igual a 1 milissegundo, que é um tal, vamos olhar aqui, a quantidade de carga que existe nos terminais do capacitor é 63% da carga total que ele vai atingir até o final do processo, né? Então, está condizente com o que nós esperávamos. Quando nós observamos aqui o tempo de 5 tal, aqui em cima, observa que o capacitor está praticamente totalmente carregado, né? Tá com a carga de 100% que nós esperamos que ele atinja. Então, tá tudo certo, tá tudo coerente ao que nós esperávamos matematicamente. Com relação à descarga, também está coerente. No tempo zero, olhando agora a curva em vermelho. No tempo zero, o capacitor estava totalmente carregado, né? Então, ele tinha aqui 100% da carga dele. E para o instante de tempo igual a 1 milissegundo, quando passou um tal, esse valor de carga dele já reduziu para 37% do valor inicial. Então, nesse tempo, né, de um tal, ele se descarregou 63% e só resta 37% de carga nos terminais dele. E para ele ficar totalmente descarregado e voltar para a tensão de 0 volt, observa aqui que nós precisamos dos mesmos 5 tal para finalizar o processo. Nós podemos observar que esse processo de carregamento e descarregamento do capacitor, ele é muito rápido, né? No caso desse exemplo aí, para o capacitor de 100 microfarad, ele se carrega totalmente com um tempo de 5 milissegundos e ele se descarrega totalmente também com esse mesmo tempo de 5 milissegundos. Ou seja, conforme nós vimos, só existe fluxo de elétrons, só existe corrente, né, nesse circuito que tem o capacitor, ou enquanto ele está carregando, ou enquanto ele está descarregando. Com o capacitor completamente carregado ou completamente descarregado, nós não temos corrente fluindo pelo circuito. Então, o instante, né, a duração de tempo que existe corrente elétrica fluindo pelo circuito, nesse caso, é muito pequeno. A maior parte do tempo, o circuito não tem corrente fluindo por ele. Então, em um circuito alimentado por uma fonte de tensão contínua, como é esse caso que nós estamos analisando, só vai existir corrente, né, fluindo pelo capacitor durante o tempo que o capacitor está carregando ou descarregando.
Fora isso, o capacitor funciona como se fosse um circuito aberto, né? Ele não tem corrente fluindo por ele. Agora, se nós pensarmos em um circuito em tensão alternada, aí o cenário muda, porque aí a polaridade da fonte de tensão, ela está mudando constantemente, né? Então, aí sim, nós temos condições de ter corrente fluindo pelo circuito o tempo todo, se nós estivermos trabalhando com capacitor alimentado por grandezas alternadas. Agora, em grandeza contínua, nós podemos dizer que o capacitor funciona praticamente como um circuito aberto. Só flui corrente, né, pelo ramo em que ele está, enquanto ele está carregando ou enquanto ele está descarregando. Vamos agora falar sobre correntes. A corrente que flui por um capacitor, ela é dada pela seguinte relação: C, que multiplica a derivada da tensão entre os terminais do capacitor com relação ao tempo. O capacitor, ele é um componente que ele sempre se opõe à variação de tensão. Então, a variação de tensão no tempo, ela está presente aqui na fórmula da corrente desse capacitor. Então, ela vai depender da capacitância dele e da forma como o VCAP varia, né, com relação ao tempo, na taxa de variação da tensão com relação ao tempo. Daí, nós podemos concluir que a corrente capacitiva está diretamente relacionada à taxa de variação de tensão através do capacitor, e não aos níveis de tensão envolvidos. Os níveis propriamente ditos não estão envolvidos, né, da determinação da corrente no capacitor. Apenas a taxa de variação dessa tensão com relação ao tempo é que define a magnitude da corrente no capacitor. Continuando então a falar sobre a corrente, eu coloquei a equação que nós acabamos de comentar aí no cantinho. Vamos falar de uma maneira mais específica sobre o processo de carga e de descarga do capacitor. Com relação ao processo de carga, nós estudamos que essa é a equação que modela, né, o comportamento do capacitor durante o seu carregamento. Se eu pegar, então, essa equação de VCAP e olhar aqui na equação da corrente, eu tenho que derivar o VCAP com relação ao tempo, e o resultado dessa derivada eu multiplico pela capacitância, C. Quando eu faço isso, eu obtenho a expressão para a corrente no capacitor durante o processo de carga. Nesse caso, o V máximo é a tensão a que o capacitor vai chegar, né, durante o processo de carga, dividido pela resistência do circuito, vezes E elevado a menos T sobre RC. No processo de descarga, agora, a tensão do capacitor durante o processo de descarga, nós também já comentamos que é definida por meio dessa fórmula. Derivando, então, a tensão do processo de descarga com relação ao tempo e multiplicando pela capacitância para obter a corrente, nós obtemos, então, essa expressão para a corrente no capacitor no processo de descarga. Observa que as duas equações que nós obtivemos, elas são iguais, né? A única diferença é o sinal. Uma nós obtivemos positiva e a outra negativa. Isso para mostrar que a corrente no processo de carga e de descarga, ela flui em sentidos contrários, né? Em sentidos diferentes. Colocando a corrente do capacitor, né, num esboço de gráfico, ela tem essa forma apresentada aí, que vocês estão vendo. Então, no eixo X, nós temos tempo, no eixo Y, a corrente que flui pelo capacitor, em ampere, e ela tem esse formato exponencial. Tanto para o processo de carga, né, quanto para o processo de descarga, ela tem formato exponencial. Agora eu vou mostrar para vocês a equação universal para a resposta transitória do capacitor. Por que essa equação tem o nome de equação universal? Porque ela vale para qualquer processo.
ela é verdadeira para qualquer processo, seja ele de carga ou descarga no capacitor. A equação é a seguinte, olha só. A tensão entre os terminais do capacitor, Vcap, é igual a V final. Quem é V final? É a tensão a que o capacitor vai chegar no final do processo. Mais V inicial, que é logicamente a tensão que existe entre os terminais do capacitor no início do processo, menos o V final, vezes E elevado a menos T sobre RC. Vamos ver se essa equação realmente é válida? Vamos pensar no processo de carga. O que acontece no processo de carga? Se o capacitor está totalmente descarregado, né, no início do processo, o V inicial é zero e o V final vai ser o V máximo que esse capacitor vai poder chegar. Se nós substituirmos na equação universal V inicial por zero e V final por V máximo, nós chegamos exatamente na equação que nós estudamos para a modelagem do processo de carregamento do capacitor. Por outro lado, pensando agora no processo de descarga, o que acontece no processo de descarga? A tensão inicial desse processo é V máximo, né? O capacitor começa carregado, e no fim, se ele se descarregou totalmente, nós temos tensão zero, V final como sendo zero. Substituindo, então, V máximo por V inicial na equação universal e substituindo zero no lugar de V final, nós chegamos também na equação que nós já vimos para modelar o processo de descarregamento de um capacitor. Bom, tudo bem. Então, se nós tiramos a equação de carga e descarga dessa equação universal, para que serve ela, né? Existe alguma outra utilidade para ela? Existe, porque ela pode ser usada, como vocês viram, para processos de carga, para processos de descarga e também, de uma maneira genérica, para considerar valores iniciais de tensão. Por exemplo, no processo de carga, não é toda vez que o capacitor vai começar a carregar do zero. Pode ser que ele já tenha uma carga residual e comece a carregar de um ponto que não é 0 volt, né? Ele pode ter uma tensão inicial, que é o que eu mostro aqui no gráfico. Então, para um valor de V inicial qualquer aqui, que o capacitor já tem como condição inicial, antes de começar o processo, eu vou conhecer esse V inicial, que nesse caso aqui não é zero, né? E a partir desse V inicial, ele começa a carregar, aí eu tenho o período aqui de resposta transitória, né? No eixo X desse gráfico, nós temos o tempo passando, e no eixo Y, nós temos a tensão entre os terminais do capacitor. Então, ele vai carregar, chega um momento que ele atinge, né, a sua tensão final, seu V final. Nesse ponto, nós dizemos que ele chegou no estado estacionário e o transitório acabou. Então, essa equação universal, ela serve, né, de uma forma geral para todos esses casos, onde nós podemos considerar que o capacitor já tem uma tensão inicial diferente de zero. Essa equação da carga aqui, que a gente viu no começo, ela só é válida para quando o capacitor está totalmente descarregado e a gente começa a carregar ele do zero. Caso isso não aconteça, aí nós usamos a equação universal. Mesma coisa que eu falei, vale também para o processo de descarga. Essa equação aqui, ela vale se o capacitor começa lá a ser descarregado do valor que ele estava, né, do valor máximo dele, até zero. Agora, pode ser que ele não estivesse totalmente carregado, né, pode ser que ele tenha começado a carregar, carregou só um pouco, parou, e desse pouco ele já vai descarregar. Pode ser que ele não descarregue até o final também, pode ser que ele descarregue só até um ponto que não é zero. Então, todas essas situações genéricas podem ser modeladas por meio dessa equação universal, seja o processo de carga ou de descarga. Por isso que essa equação ela é tão importante. Bom, agora eu vou fazer um exemplo com vocês para nós vermos se nós conseguimos entender todo o processo relacionado à modelagem matemática do transitório de capacitor.
Bom, o exercício diz o seguinte: para o circuito a seguir, faça o que se pede. Letra A. Determine a expressão matemática para o comportamento transitório da tensão e corrente através do capacitor, se a chave é colocada na posição 1 em t igual a 0 segundos. Letra B. Determine a expressão matemática para o comportamento transitório da tensão e corrente através do capacitor, se a chave é colocada na posição 2 em t igual a 1 tal. Letra C. Represente graficamente a forma de onda resultante para a tensão no capacitor, de acordo com os resultados obtidos nas letras A e B. E letra D. Represente graficamente a forma de onda resultante para a corrente no capacitor, de acordo com os resultados obtidos nas letras A e B. Vamos começar então pela letra A, que pede para a gente determinar a expressão matemática para o comportamento transitório da tensão e da corrente através do capacitor, se a chave é colocada na posição 1 no instante de tempo igual a 0 segundos. Então, no início, né, em t igual a 0, nós vamos colocar essa chave na posição 1. O que vai acontecer na posição 1? Na posição 1, o capacitor carrega, né? O circuito vai estar fechado com a fonte. Então, a fonte vai começar a carregar o capacitor. Bom, o exercício ele está chamando de VC a tensão entre os terminais do capacitor, que VC, e C, ele está chamando a corrente que passa, que flui pelo capacitor. Para poder resolver esse exercício, a minha primeira etapa vai ser transformar essa fonte de corrente real numa fonte de tensão real, para ficar mais fácil a resolução. Então, olha só, transformando a fonte de corrente, o valor de resistência ele não se altera, né? Nós vamos colocar ele aqui, 5K ohm. E o valor de tensão, basta a gente multiplicar 5K ohm vezes o 4 mA, vai dar uma tensão de 20 volts, da fonte de tensão equivalente. Ótimo, então nós temos agora o circuito com uma malha só, o circuito com uma fonte de tensão. Quando nós fecharmos essa chave na posição 1, o que nós vamos perceber? Esse ramo aqui que tem o R2, ele vai ficar aberto, né? E aí nós vamos ter essa única malha. Qual que vai ser a resistência total equivalente desse circuito? Como todos os elementos vão estar em série, nós podemos somar, né, o valor da resistência R1 com a R3. Então, vou colocar agora o desenho desse circuito para quando nós consideramos que ele está fechado na posição 1 da chave. Então, nós temos aí a fonte de tensão, a chave aqui fechada, a resistência equivalente, não coloquei os dois valores de resistores, coloquei um só já com o valor de 8K, somando aí o R1 com o R3, né, do circuito original, e temos o capacitor de 10 microfarad, o C. Bom, qual que vai ser meu primeiro passo? Nós precisamos determinar o comportamento transitório do carregamento dele, né? Vamos calcular a constante de tempo do capacitor, do circuito, no processo de carga. O processo de carga, ele é definido por meio dessa equação, né? Que nós estamos estudando aí ao longo da aula. Nós precisamos da constante de tempo, o RC, o tal, porque ele aparece aqui nessa expressão. Então, calculando o valor de tal, nós vamos ter que tal é R vezes C. Nesse caso, o nosso R equivalente é 8K, 8 vezes 10 a terceira, vezes o valor de capacitância, que é 10 micro. Fazendo essa conta, então, nós obtemos um tal, uma constante de tempo do circuito de 80 milissegundos. Continuando, então, o nosso raciocínio, já sabemos o valor de tal, e agora, então, nós podemos escrever a equação do processo de carga para esse circuito. Eu pego a equação que modela a carga, no lugar de V máximo
nesse caso, nós vamos ter 20 volts, né? Porque é a tensão da fonte. Nós sabemos que a tensão máxima que o capacitor pode chegar nesse caso é 20. E no lugar de R vezes C, eu vou colocar aqui o valor da constante do circuito, né? Do tal, que nós chegamos a 80 mili. Então, nossa equação para VC fica com essa cara aqui embaixo. 20 vezes 1 menos E elevado a menos T sobre 0,08. Esse 0,08 é 80 mili, né? Na equação, nós não podemos colocar em mili, temos que colocar em segundo. Então, fica T sobre 0,08 volt, né? Porque se trata de uma tensão. Continuando, o exercício pede para a gente determinar a expressão matemática para a tensão, que já está determinado, e para a corrente. Então, a corrente, nós falamos anteriormente que sempre a corrente, o IC é o quê? Capacitância vezes a derivada da tensão nos terminais do capacitor com relação ao tempo. Nós, fazendo essa conta, né, nós obtivemos essa expressão aqui para a corrente no capacitor. Bom, uma vez que eu obtive essa expressão para a corrente, basta jogar aí os valores que nós temos para esse circuito. Quem que é o V máximo nesse caso? Nesse caso, ele é 20. Quem que é o R? O R é 8K. Então, colocando aí 20 sobre 8K, e no lugar do RC, nós colocamos a constante de tempo do circuito no processo de carga, que é 0,08. Então, fazendo a continha aí, 20 dividido por 8K, nós encontramos 2,5 mili. Então, a modelagem, né, do transitório de corrente fica 2,5 vezes E elevado a menos T sobre 0,08 miliampere. Terminada a letra A, vamos começar então a análise da B. A B diz o seguinte: determine a expressão matemática para o comportamento transitório da tensão e corrente através do capacitor se a chave é colocada na posição 2 em T igual a 1 tal. Então, para esse instante de tempo aí, T igual a 1 tal, o que aconteceu com a chave? A chave deixa de estar na posição 1 e passa para a posição 2. Quando a gente passa a chave para a posição 2, qual que vai ser o circuito que nós vamos ter? Com a chave fechada na posição 2, a fonte não participa mais, né, desse circuito, e aí nós vamos ter o capacitor ligado aí com essas duas resistências, com o R2 e o R3. Vamos calcular qual que era o valor da tensão e da corrente no capacitor no instante que a chave muda, que é esse instante de tempo T igual a 1 tal, que é 80 milissegundos, né, ou 0,08 segundo. Gente, entendam o problema. O que estava acontecendo na letra A? O capacitor começou a carregar, porém, ele não terminou o processo de carga dele. Quando estava num instante de tempo igual a 1 tal, ou seja, quando ele estava com aproximadamente 63%, né, da carga total ainda, a chave mudou para a posição 2, ou seja, nós não esperamos ele carregar totalmente. Então, para resolver a letra B, a primeira coisa que eu vou fazer é justamente encontrar o valor da tensão nos terminais do capacitor quando a chave mudou da posição 1 para a posição 2, que era nesse instante de tempo aí 1 tal. Como que eu faço isso? Ora, nós já achamos a equação que modelava o comportamento do capacitor enquanto ele estava carregando. Era essa daqui. Essa equação nós obtivemos na letra A. Agora, eu vou substituir aqui no lugar de T, eu vou colocar 0,008, que é um instante de tempo que me interessa. Fazendo, então, essa conta, eu descubro que no instante T igual a 1 tal, nós tínhamos uma tensão de 12,6424 volt nos terminais do capacitor. E qual que era o valor de corrente que passava pelo capacitor nesse momento? A corrente, ela é dada por
2,5 vezes E elevado a menos T sobre 0,08. Se eu estou preocupada com o instante igual a um tal, eu substituo aqui na equação o T por 0,08 e aí eu obtenho o valor da corrente nesse instante. A corrente nesse instante valia 0,9197 miliampere. Então, enquanto o capacitor estava carregando, imediatamente, no instante imediatamente antes da chave mudar da posição 1 para a posição 2, essa era a situação do circuito. A tensão no capacitor valia 12,6424 e a corrente que passava pelo capacitor era 0,9197 miliampere. Bom, continuando nossa análise da letra B, quando a chave passa para a posição 2, nesse instante é igual a um tal, nós sabemos que nesse momento o capacitor começa a se descarregar. Então, agora, a equação que nós vamos usar é a equação da descarga, né? São as leis e as equações de descarga. Para T igual a um tal, nós já descobrimos anteriormente que a tensão do capacitor era esse valor, de 12,6424, e a corrente era 0,9197 miliampere. Para o processo de descarga, o que vai acontecer? Eu não tenho mais o mesmo valor de R do que no processo de carga. O circuito mudou. O valor de capacitância não mudou, né? O capacitor é o mesmo, mas o valor de resistência mudou. Então, eu tenho um novo tal agora para o processo de descarga. Qual que vai ser o tal da descarga? R vezes C. Então, agora, somando aqui o R2 com o R3, que está em série no circuito, nós temos uma resistência equivalente de 4K ohm. Então, o meu R é 4K, o meu C continua sendo 10 micro, e eu tenho, então, o valor do meu tal do processo de descarga, que é 40 milissegundos. Esse é o novo tal que nós vamos usar para o processo de descarga. No processo de descarga, agora, quem que vai ser o nosso V inicial? Nosso V inicial é a tensão que ele estava lá no momento de instante de tempo igual a um tal, que era o 12,6424. Qual que vai ser a tensão final do meu processo? Quando ele terminar de descarregar, a tensão final vai ser 0 volt. Então, agora, ao invés de usar a equação da descarga direto, só para vocês verem como que funciona, eu vou usar a equação universal, tá? Aplicando a equação universal, o que nós vamos fazer? É simples, no lugar de V final eu coloco 0, no lugar de V inicial eu coloco 12,6424. Então, fazendo as contas aí, conforme nós falamos, nós podemos chegar na expressão para cálculo da tensão durante o processo de descarregamento do capacitor. Se vocês não quisessem usar a equação universal, se a gente imaginasse de pegar a equação do processo de descarga, também daria certo. Só que cuidado, porque o capacitor, ele não ia começar o processo de descarga, o V máximo aqui agora do processo de descarga não é o 20 volt, não é a tensão da fonte total, porque o capacitor não carregou totalmente, né? Antes dele começar a descarregar, ele só carregou até 12,6424. Então, o ponto, né, a tensão de partida dele, o V máximo, né, que nós estávamos chamando lá na equação da descarga, nesse caso aqui seria o 12,6424. Então, só cuidado para não confundir aí os conceitos, para aplicar as equações corretamente. E o RC, aqui na equação do VC, no lugar de RC, nós colocamos agora 0,04, porque é o tal do processo de descarga. A letra B não terminou ainda, porque nós determinamos a equação da tensão nos terminais do capacitor, mas ainda falta pensar a respeito da corrente. Para encontrar a corrente, eu posso aplicar a equação geral da corrente no capacitor,
que é C vezes a derivada da tensão pelo tempo, né? C vezes o dVc dt. Posso fazer a derivada dessa expressão aqui de tensão, eu derivo ela no tempo, multiplico o resultado da derivada por C e eu encontro a corrente. Dá certo. Ou, se eu quiser, nós já podemos aplicar aqui a expressão pronta, né? Que nós já definimos para o processo de descarga. Bom, quem que é essa valor de corrente, então? Quem que vai ser o nosso V máximo? O V máximo é a tensão que inicia o processo de descarga, né, do capacitor, que nesse caso ele começou a descarregar quando ele tinha 12,6424 volts. Então, fica 12,6424 dividido pelo R, que é a resistência aí do circuito de descarga, que é o 4K, vezes E elevado a menos T sobre RC. O RC da descarga é 0,04 segundos, né? Ou 40 milissegundos. Fazendo essa conta, nós obtemos, então, esse valor de corrente no capacitor de menos 3,1606 vezes E elevado a menos T sobre 0,04 miliampere. A letra B, então, está finalizada. A letra C pede para a gente representar graficamente a forma de onda resultante para a tensão no capacitor, de acordo com os resultados obtidos nas letras A e B. Bom, uma vez que nós já obtivemos nas letras A e B as equações, né, que modelam o comportamento da tensão, fica fácil agora fazer o gráfico ou o esboço do gráfico. O que nós concluímos na letra A do exercício? Na letra A, quando a chave estava na posição 1, que vale para o instante de tempo de t igual a 0 até o t igual a 1 tal, tudo que nós analisamos na letra A foi para esse instante de tempo aqui, né? De t igual a 0 até t igual a 1 tal. Nesse instante de tempo, o capacitor estava carregando. E a equação que nós obtivemos para modelar a tensão foi essa daí, durante esse intervalo. Agora, na letra B, a chave mudou para a posição 2. Então, o capacitor começou a descarregar. A equação que nós obtivemos para modelar esse processo de descarga, a partir do instante de tempo igual a 1 tal, é essa daí. Bom, quando nós pegamos essas duas equações, respeitados os limites de tempo que cada uma delas valem, né? E plotamos esse gráfico, nós vamos obter essa figura aí. Então, vamos tentar entender ela. Presta atenção. No início, né, quando t era igual a 0, o capacitor estava totalmente descarregado. Então, mais uma vez, no eixo X, nós temos o tempo em milissegundos, e no eixo Y, nós temos a tensão entre os terminais do capacitor, o VC. Bom, então no instante de tempo t igual a 0, o capacitor estava totalmente descarregado, tinha tensão 0 nos terminais dele, e aí, de acordo com essa equação aqui, ele começa a se carregar, né? Então, ele começa a carregar, ele carrega, no instante de tempo aqui igual a 1 tal, que era 80 milissegundos, nós sabemos que ele estava carregado com 12,64 volts. Isso daqui é aproximadamente 63% de 20, né? Porque nós comentamos lá na teoria que com um tempo igual a 1 tal, o capacitor consegue carregar aproximadamente 63% do valor total que ele iria carregar até o fim do processo. Se essa chavinha não mudasse para a posição 2, nesse instante de tempo t igual a 1 tal, o que ia acontecer? O capacitor ia continuar carregando da maneira representada aí por essa linhazinha em preto pontilhada. Então, se eu tivesse tido tempo, né, se a chave tivesse permanecido na posição 1, para o instante de tempo de 5 tal, aproximadamente, o capacitor ia chegar aqui no valor máximo de tensão dele, que seria 20 volts.
mas nós sabemos que ele não chegou nesse 20 volt, né? Quando ele estava aqui apenas com 12,64 volt, a chave mudou de posição. Bom, aqui, quando a chave muda de posição, vai começar a acontecer o processo de descarga. Então, a partir desse tempo aqui de 80 milissegundos, a equação que vai reger o comportamento da tensão no capacitor é a que nós encontramos na letra B, né? Essa equação, então, ela começa a reger o capacitor a partir desse ponto em que o tempo vale 80 milissegundos e agora o tal é 40 milissegundos, né? Então, esse capacitor, ele vai começar a descarregar e passado 5 tal, depois do início do processo de descarga, ou seja, a partir do 80 aqui, contando 5 tal de 40, né, milissegundos, dá 200 milissegundos. Então, 200 milissegundos depois aqui do 80, ou seja, quando o tempo estava aí em 280 milissegundos aproximadamente, nós podemos dizer que o capacitor ele está completamente descarregado. Então, esse é o comportamento da tensão nos terminais do capacitor com relação ao tempo, né? A letra D pede para a gente representar graficamente a forma de onda resultante para a corrente agora no capacitor, de acordo com os resultados obtidos nas letras A e B. Bom, então na letra A, nós descobrimos que para o instante de tempo t igual a 0 até o instante de tempo t igual a 1 tal, o capacitor estava carregando, né? E a corrente nos terminais dele era dada por 2,5 vezes E elevado a menos t sobre 0,08 miliampere. Agora, a partir do momento que a chave mudou para a posição 2, na letra B, nós descobrimos que a partir do instante de tempo t igual a 1 tal, a corrente nos terminais do capacitor era menos 3,1606 vezes E elevado a menos t sobre 0,04 miliampere. Então, vamos fazer o esboço dessas curvas, né, num gráfico, respeitados os limites de tempo que cada uma delas vale. Bom, fazendo então esse gráfico, nós obtemos essa figura. Olha só, o que acontece com a corrente no capacitor? No início do processo, de t igual a 0 até t igual a 1 tal, a corrente no capacitor começa aqui com o valor máximo dela, que era 2,5 miliampere. Essa corrente de 2,5 miliampere, ela é a corrente do início do processo de carga do capacitor. E aí começa, né, o processo de carga e a corrente, ela começa a baixar. Quando chega no instante de tempo igual a 1 tal, o que ia acontecer? Essa corrente chegou aqui no valor de 0,92 miliampere. Se caso o capacitor continuasse carregando aqui para tempo maior que 1 tal, a corrente ela ia diminuindo, 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 até que quando o capacitor estivesse totalmente carregado, a corrente ia zerar, né, no circuito. Mas não foi isso que aconteceu. Aqui no 1 tal, então, quando a corrente era 0,92 ampere, aconteceu a mudança lá da posição da chave. Agora, com essa mudança da posição da chave, a equação que começa a valer é a de baixo, né? É essa IC igual a menos 3,1606 vezes E elevado a menos T sobre 0,04. Conforme nós dissemos, o T, o tal do circuito, a constante de tempo do circuito mudou, né? De um para outro, da posição 1 para a posição 2 da chave. Bom, a corrente no capacitor, ela muda drasticamente, né, desse instante, de um instante para o outro. Olha aqui, na parte de cima ela era positiva e agora, para essa segunda situação, ela é negativa. Então, a corrente que valia aqui
0,92, ela passa instantaneamente para esse valor aqui embaixo de menos 3,16. Vocês notaram que para tensão não aconteceu essa mudança bruta de um instante de tempo para outro? Na tensão, não aconteceu essa mudança brusca porque o capacitor ele é aquele componente que se opõe à variação de tensão. Lembra que eu comentei antes? Agora, a corrente, ela sim pode sofrer essa variação tão repentina de forma brusca no capacitor. Então, aqui ela é negativa porque ela mudou de sentido, né? Por isso que veio aqui para a parte de baixo do gráfico agora. Nesse instante de tempo aqui de um tal, que era 80 milissegundos, ela passou para menos 3,16 miliampere, e depois ela começa a desenvolver, né, esse processo de exponencial dela, de forma que, começando a contar aqui a partir de 80 milissegundos, 5 tal depois disso, ela consegue, né, o capacitor consegue se descarregar totalmente e a corrente zera. A corrente nós consideramos que zera para aproximadamente 280, né, milissegundos, porque são 5 tal, cada tal de descarga vale 40 milissegundos, então dá 200 milissegundos esse intervalo de tempo que a corrente, a partir do 80 aqui, levou para descarregar. Por isso que esse ponto aqui nós consideramos que é 280 milissegundos, né? Quando ela praticamente já zerou no processo de descarga do capacitor. Bom, gente, então era isso que eu gostaria de falar para vocês a respeito dessa parte da aula 3 sobre capacitores. Eu estou à disposição para esclarecer alguma dúvida que tenha restado e, por favor, façam a lista de exercícios para vocês poderem estudar e treinar o conteúdo. Muito obrigada pela atenção e até mais!